A novidade, então, da aula de hoje é, na atividade vocês fizeram esse sentido aqui. Vocês pegaram o problema e preencheram a tabela verdade. Ou vocês pegaram a expressão lógica e preencheram a tabela verdade. Nós vamos fazer o contrário. Nós vamos pegar a tabela verdade agora e obter a expressão lógica dela. Nessa primeira parte da atividade. Primeira parte do conteúdo. Uh, Uma coisa que tem que ficar clara, né, é que tanto a tabela verdade quanto a expressão lógica, elas têm o mesmo conteúdo, elas representam as mesmas relações lógicas binárias. Elas não vão representar coisas diferentes. Então a gente tem que tomar bastante cuidado aí, que elas têm a mesma informação por trás. Mas existe uma conversão entre as duas representações. Uma coisa é que, em geral, olhando para uma tabela, é difícil ficar consultando aí 16 ou 32 linhas, quando tem mais variáveis, né? E a expressão lógica tende a simplificar e tornar bem compacta a representação. A expressão lógica também está mais perto da linguagem natural, né? Do dia a dia. Existem duas formas básicas aqui, que são as mais diretas para se obter a expressão lógica a partir da tabela. Eu vou pedir para alguém aqui, deixa eu ver uma coisa até. De repente, quem já está aí, o Lucas Carvalho, tá aí, né? Ei, Lucas, tu poderia tentar expressar aqui numa uma linguagem bem natural, assim. Quais as condições em que essa tabela que a gente tem do exemplo aqui, quais são as condições em que Q recebe um nível lógico alto? Olha só, eu diria uma linguagem bem mais próxima possível que vocês entenderam até agora usando os operadores. Pode ser uma linguagem natural também. Essa linha, essa e essa são as três em que Q recebe nível lógico alto. Como vocês expressariam, iriam ler essas linhas aqui? Tentar, tentar expressar o que Q, qual é a lógica por trás de Q, em função dessas três variáveis, A, B e C. Ou algum outro colega que esteja disposto aí, que queira ajudar. Eu não vou pedir para necessariamente vocês usarem direto esse método que está apresentado aqui em cima. Eu só quero que vocês olhem primeiro para a tabela e tentem me dizer. Olha, que resultado de. Eu, para mim parece que é lógico eu tentar dizer assim, olha, que é resultado de uma coisa, que recebe um quando uma condição está satisfeita, ou quando outra condição está satisfeita, que é a linha 3 aqui, digo, a linha 4 aqui, ou quando outra condição é satisfeita, em função de A, B e C. Quer dizer, Q vai receber um quando for isso, ou isso, ou isso, ou isso. Para mim parece mais ou menos lógico dizer isso. Naturalmente dizer, ó, que quando tiver tal condição é, ou quando tiver tal, ou quando tiver tal. Tipo, um operador ou, né? Para ter nas três condições em que recebe um nível lógico alto. O resultado dessa relação lógica da nível lógico alto. Então, basicamente, esse primeiro método que a gente olha aqui, para fazer essa conversão, pegar a tabela verdade e obter a expressão, ele é baseado em ou, que eu estou destacando aqui em cima. Quer dizer, eu olho para as várias condições que vai chegar a nível lógico alto na saída, que o que vai ser nível lógico alto. Então, é isso, ou isso, ou isso. São as três opções aqui marcadas. Tem três uns na coluna da saída, né? Do resultado que. Então, é uma coisa, ou outra, ou outra. Basicamente, a estrutura vai ficar conforme esse exemplo destacado em amarelo aqui em cima. Alguma coisa, ou alguma coisa, ou alguma coisa, ou quantos blocos mais eu precisar para representar todos os números uns que eu vejo no resultado. Então, basicamente, a estrutura é essa. É conseguir representar o que cada linha tem e dizer isso, ou isso, ou isso, ou isso. É a forma mais simples de pensar, mais, vamos dizer, mais quadrada, assim. Poderia ter formas mais arrojadas de tentar encadear isso de outras formas, mas essa é a forma mais direta. Pode ser que nem sempre ela seja mais otimizada, talvez poderia fazer ficar mais compacto, assim, ter menos componentes, mas essa é uma forma, como a gente pode dizer, homogênea de tratar tudo. Então, como é que eu monto cada um desses blocos aqui, cada uma dessas expressões? Primeiro eu olho para todas as linhas em que tem um no resultado, que é o passo 1 aqui embaixo do nosso algoritmo.
Depois eu tento representar cada um dos blocos, que é cada uma das linhas vai ter uma expressão lógica em função das entradas. No passo 2. Quando a variável é 1, vamos pegar primeiro aqui essa linha 1 de cima aqui, que eu marquei como 1. Quando a variável, por exemplo, C, ela já tem um nível lógico alto na entrada, eu pego simplesmente o C. Quando a variável tem nível lógico baixo, eu uso a inversão dela, que resultaria no nível lógico alto, então, a inversão. Como é que fica isso aqui para essa segunda linha? A segunda linha vai ter um bloco que representa que é não A, não B e C, porque A está invertido, A está 0, B está 0 e C está 1. Então, a parte, o componente que vai gerar esse Q igual a 1 nessa segunda linha é não A, não B e C. Não A, E, não B, E, não C. E C, perdão. Assim como na quarta linha vai ser não A, B, C. Então, não A, E, B, E, C, porque B e C não são zero, são todos uns. E também para a sétima linha aqui embaixo, vai inverter agora um pouco, fica o A é nível lógico alto, então A, e B é nível lógico alto também, e C é zero, então fica não C. E esse bloco equivalente, então, é A, E, B e não C. Vocês verem que esses blocos aqui correspondem exatamente às linhas, né? Esse bloco representa exatamente para gerar a condição da primeira linha, o segundo bloco dessa outra aqui, e o terceiro bloco dessa outra aqui de baixo. E para compor, então, a expressão inteira, expressão algébrica binária que representa todas as condições que Q vai ter nível lógico alto, eu vou pegar esses três blocos e reunir eles pelo operador OU. Q é igual a 1 quando não A, não B e C, ou quando não A e B e C, ou quando A e B e não C. Essa é a expressão lógica obtida dessa tabela de verdade aqui de cima. Provavelmente não tem dúvidas até aqui. Então, vou pedir para vocês tentarem aplicar isso aqui e me mostrarem nessas tabelas de baixo aqui. Como é que fica a obtenção da expressão algébrica dessa tabela aqui, em função de A e B, que são as entradas, e Q, que é a saída. E quem sabe eu já posso puxar para essa seguinte aqui também. Tem duas atividades para se fazer aqui. Entradas X, Y, Z e saída Q. O que vocês preferem aqui? Eu posso deixar mostrando a parte da explicação ou deixar mostrando a parte das tabelas? Ou, de repente, deixar as duas, né? Eu vou pegar aqui a parte das tabelas, então vou deixar ao lado aqui. E eu boto na parte da explicação. Para ficar mais fácil a consulta de todo mundo, ok? A solução para a tabela de cima fica, de fato, lá. Não A e B, como a primeira parte. A segunda parte, que representa o Q de baixo, é A e B. E reunindo as duas, então, fica Q é igual a não A e B, ou A e B. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui é uma manipulação algébrica, mas que vale. Olha só. E se eu fizesse aquela manipulação algébrica que é botar... como se chama isso aqui? Parte comum em evidência. Eu poderia separar uma variável que é comum aos dois membros aqui, botar em evidência, botar... Isso aqui é equivalente a fazer B e not não A ou A. Em matemática, que vocês conhecem aqui, eu poderia botar o fator comum em evidência, B, na frente? Isso é uma manipulação algébrica bem comum em matemática. Aqui também vale, tá? A matemática, sim. Sim, aqui também vale. Eu posso fazer essa manipulação algébrica também. Botar a parte comum em evidência. Então, eu poderia botar B e não A ou A dentro do parênteses. É uma manipulação algébrica válida. Perfeito. E olha que mais interessante. Vocês concordam comigo que não A ou A e o A próprio invertido. Eu só digo não A ou A, isso, em qualquer condição que tenha A, sempre resulta em 1 essa expressão? Vocês já pensaram nisso? Ó, se o A é 1, esse lado aqui é 1 e aqui é 0. 0 ou 1 dá 1.
Se A é 0, dá A 0, não A é 1. Então fica 1 ou 0. Essa expressão também dá 1. O que está dentro do parênteses aqui. Essa parte aqui. Então, uma variável e não ela mesma, ou não ela mesma, isso aqui sempre resulta em 1. Sempre é 1. O resultado do que está dentro de parênteses aqui. Em todas as situações, o que está dentro do parênteses é 1. Então, basicamente, se a gente for simplificar essa expressão, ela é basicamente Q é igual a B. E 1. É sempre 1. Então, é basicamente Q é igual a B. Agora, olhem bem para a tabela e tentem enxergar isso. Independente do valor de A, ela não precisaria nem estar na expressão. Sempre Q é igual a B. Em todas as condições, as 4 condições, vejam bem. Ok? Isso aqui foi um pouquinho a mais, ok? Eu só mostrei para vocês que dá para fazer a manipulação algébrica da expressão. Mas obter a expressão a partir da tabela, vocês fizeram o passo a passo correto e resulta nessa expressão de cima aqui. Não A e B, ou A e B. Perfeito. Eu só mostrei um pouquinho a mais para mostrar que dá para fazer essa manipulação. E que na prática, olhando bem, olha, Q sempre tem o mesmo valor que B, nessa tabela específica. Mas muito bom. Vamos para a atividade seguinte. Essa tabela de baixo aqui, quais são as condições em que Q resulta em 1 e qual a solução que alguém chegou aí que não seja o Tobias. Alguém mais dá um palpite bom aí? Não que isso seja uma democracia exatamente, mas vamos fazer uma votação aqui. Quem mais concorda com o Luiz ou discorda do Luiz? Pra mim parece legal. A Isabelle concorda, Mariana concorda. Tá louco? Que pressão. Pressão, pressão, ó, pressão, pressão. Pode confiar. Tobias concorda, Luiz, opa, concorda. Quem mais? Micael concorda? Aí, beleza, sucesso então. Vocês ganharam por quantidade, mas ok, concordo também. Para mim é realmente essa expressão que mostra, e é bem essa mesmo. Ok, eu acho que vocês já. Se vocês tentaram fazer, surgiu alguma dúvida ou alguém não acompanhou esse passo a passo, não pareceu claro, eu posso avançar ou posso esperar um pouquinho aqui. Ok, tendo essa forma de realizar isso aqui, já é possível obter qualquer expressão de qualquer tipo de tabela verdade, mesmo que tenha mais variáveis. Pode ser que a expressão lógica fique grande, mas a gente pode obter para qualquer tabela. Agora eu diria para vocês, essa tabela de baixo aqui, quantos componentes teria, quantas partes teria essa expressão lógica dela? Se fosse representar os uns? Estou marcando aqui, de 8 linhas que tem a tabela, ela tem 6 linhas que tem 1, né? Nível lógico alto. Então teria 6 componentes, né? Mas ficaria bastante grande essa expressão, né? A gente fez uma ali com 2 componentes, já ficou uma linha quase, né? Então, tem um método alternativo, que eu não vou pedir, vocês não precisam exercitar ele agora, vou deixar depois do intervalo um pouquinho, mas o método alternativo é, vamos representar os zeros, já que tem menos zeros aqui. E depois a gente diz assim, olha, eu representei quando o Q dá zero, e depois eu inverto a expressão inteira. E digo, ó, inverte isso aqui. Entenderam a ideia por trás dessa segunda opção, né? Quando tem muitos uns... Oi? Colocaria not Q daí? Isso, perfeito, note que. Olha só, o modelo seria não ou not, e aí entre parênteses. E aqui dentro eu represento todas as condições, da mesma forma que a gente viu no passo 1 lá, só que as condições que dá zero. Porque aqui tem muito menos condições que dá zero ó, do que condições que dá 1. Então eu represento dentro do operador não as condições que dá zero. E depois eu digo, ó, bota um não em volta de tudo isso. Perfeito. Fica muito mais simples a expressão. É só um atalho, vocês entenderam? Eu poderia também representar as 6 linhas que dá 1 aqui. Ou eu posso botar um não grande e representar só as 2 linhas que dá 0. Então, o passo a passo é o mesmo que tinha no exercício anterior, na explicação anterior. Só que o primeiro passo aqui, a gente olha para os zeros da tabela. Olha para os zeros. E no último passo, a gente bota um not bem grande em volta da expressão que a gente obteve. A gente vai observar por aqui, ó, na última linha aqui embaixo. Q é not, tudo aquilo que está dentro. E aquilo que está lá dentro representa os 2 zeros. Então,
Vamos passar por isso aqui rapidinho nessa explicação e nós já saímos para o intervalo agora. Vejam bem aqui, a primeira linha, o primeiro zero lá de cima é não A e não B e não C, porque os três são zeros, né? Não A, não B e não C. Representa o componente da primeira linha. A quarta linha aqui é não A, B não é invertido e C não é invertido. Não A e B e C. Não A e B e C. Agora eu reúno todos eles numa expressão só. Nesse passo 3, só que nessa expressão aqui não diz os resultados em que Q dá 1. Dá os resultados em que Q é 0. Por isso eu botei aqui na frente, ó, not Q. Not Q é o resultado do ou desses vários componentes aqui, que a gente calculou nas linhas anteriores. E eu inverto os dois lados da expressão. Se eu botar uma inversão numa inversão, volta a ser só o Q. Então, not Q, vira só Q aqui no passo de baixo. E invertendo tudo que tem aqui no lado direito da expressão, eu tenho o resultado final do que eu estou procurando. Uma expressão lógica que é mais compacta, que só tem dois componentes, só que ela tem um not em volta dela. Fechou? No retorno do intervalo, daqui a 30 minutinhos, a gente vai tentar exercitar isso aqui em mais 2 tabelinhas, ok? Mais 3 tabelinhas, na verdade.